Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. Nós estamos na Expo Direto, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E olha só, imagens ao vivo desse evento, direto para você, uma das maiores feiras do setor do agronegócio, que movimenta todo o setor, né, com muita inovação, com muita tecnologia, troca de informação. Para vocês terem ideia, passam por aqui mais de 70 países, uma expectativa aí de 320 mil pessoas passarem aqui pela Expo Direto. E agora, gente, direto do nosso estúdio, a gente traz sempre informações importantes e relevantes para o agricultor. E nós vamos falar de plantas daninhas para soja e milho agora com Cristiano Piasecki, que é diretor e pesquisador na ATSI, Brasil Pesquisa e Consultoria Agronômica. Seja muito bem-vindo com a gente, Cristiano. Muito obrigado, Luísa. Saudações a você, saudações a todo o pessoal que nos acompanha. Saudações ao nosso amigo Ângelo, que está aqui conosco também. Prazerzão estar com vocês aí. E o Ângelo Biava é gerente de cultura Soja e Milho Sul, aqui da Syngenta. Seja muito bem-vindo com a gente. Prazer, Luísa. Muito obrigado pelo convite e agradecer a presença do professor Piasecki aqui para nós dar uma aula de plantas daninhas aqui nos próximos minutos. Que é desafiador, né, gente? Extremamente desafiador, Luísa. Cristiano, então vamos começar contextualizando. O que está acontecendo aqui no sul do país? Está favorável para essas daninhas na soja e no milho? Qual que é a sua visão? Luísa, nós estamos tendo um desafio bastante grande, né? O pessoal está sentindo literalmente na pele, né, Ângelo, a dificuldade em manejar plantas daninhas no campo, né? Então a gente pode, dentro de um contexto de quais as razões pelas quais nós estamos tendo dificuldade em manejar as plantas daninhas, podemos pensar um curso inteiro só sobre isso aí para buscar explicar, né? Mas para nós buscar ser objetivo, né? Primeiro de tudo, pessoal, a resistência de plantas daninhas. A resistência de plantas daninhas aos herbicidas é, sem dúvida, um dos principais fatores pelos quais nós estamos tendo dificuldade em manejar as plantas daninhas propriamente dito, né? Segundo ponto, questão de ambiente, né? Adaptação de plantas daninhas do ponto de vista biológico, né, ao ambiente. E aí esse ano que nós estamos finalizando a safra de verão aqui no sul especialmente, foi um ano que choveu bastante, né? Se tem água no solo, então isso e temperatura, radiação aí fora, isso tende a estimular ainda mais a germinação e emergência de fluxos de plantas daninhas, né? Então por isso nós estamos vendo hoje várias lavouras com altas infestações, buva, caruru, cipó, corda de viola, várias espécies de plantas daninhas. Poderia puxar aí uma lista muito grande, né? Mas vamos tentar focar em algumas, senão ele não consegue vencer tudo, né? Mas acredito que sejam esses os principais fatores, né? E Ângelo, por que é tão desafiador esse cenário? Eu acredito, Luísa, um pouco até contribuindo com o que o professor falou. Nós temos um cenário macro, que aí nós podemos trazer, a gente falou buva, corda de viola, caruru, que são entrantes, e algumas folhas estreitas. Porém, cada produtor tem no seu talhão um desafio individual. Tem algumas ervas daninhas que elas acabam sendo problemas específicos para determinados talhões. E aí eu não posso ter uma receita genérica para um problema específico. Então acredito que seja um dos desafios do agricultor. Um segundo desafio para o agricultor é como ele lança a mão das ferramentas aliado a custo-benefício. Por diversas vezes ele acaba utilizando algumas ferramentas de um custo barato inicial, porém essas ferramentas não têm a efetividade que ele precisa para contemplar o ciclo. Então, enquanto nós pensarmos no manejo de planta daninha específica conforme a ocorrência dela e não pensar no manejo de sistema contribuindo para o sistema produtivo como um todo, o produtor vai acabar tropeçando em alguns momentos e aí sim acarretar com resistência, com subdose, enfim, entre outros desafios que ele vai enfrentar durante as culturas, aí, tanto para soja quanto para milho, esse mesmo recado. E quais são as principais plantas daninhas, então, para a lavoura de soja e milho hoje, assim, que tira o sono desse produtor? Pessoal, acho que sem dúvida a buva figura entre os principais, tanto da soja quanto milho, né? O caruru, né, que a gente vai observar nos últimos 2 ou 3 anos, está sendo introduzido de alguma maneira nas nossas áreas aqui do sul e tomando uma proporção muito grande em função da rápida adaptabilidade e dispersão que essa espécie do caruru tem, né? Poderia falar também na própria corda de viola, poderia falar em poaia, em trapoeraba, e algumas gramíneas como pé de galinha, próprio capim colchão, capim amargoso,
uma lista extensa. Extensa. Vamos parar por aí, né? E quais são os prejuízos, então, quando a gente tem uma lavoura atacada, né? Afetada? Os prejuízos, eles são diversos, né, Luísa? Eles podem variar bastante em função do nível de infestação, da espécie de qual nós estamos falando, ou do mix delas, né? Porque dificilmente uma lavoura nós vamos ter apenas uma planta daninha. Geralmente nós temos uma associação de algumas espécies, né, que competem, a gente fala assim, por nichos diferentes dentro do sistema do ecossistema de lavoura, de forma geral, né? E todos esses fatores aí tendem a dificultar bastante a questão de manejo e, vamos dizer assim, se essas plantas daninhas elas emergiram junto com a cultura, após a cultura ou antes que a cultura. E isso faz a diferença do ponto de vista de interferência ou competição, né, das plantas daninhas com a cultura. Mas sem dúvida, hoje se nós pegar aí meia dúzia de plantas de buva por metro quadrado, por exemplo, com facilidades pode nos retirar a produtividade da lavoura de soja 10, 15, 20, 30% ou até mais, né? Então se pegar altas infestações, vamos dizer assim, dentro de um panorama geral de espécies de plantas daninhas, você pode chegar até 90%, 100%, até mesmo muitos casos, nós estamos acompanhando alguma lavoura, por exemplo, de altíssima infestação de caruru, inviabilizando a colheita. Que isso? Negócio? Ou seja, o produtor não olhou para ela mesmo. Na verdade, o produtor muitas vezes está sendo pego de surpresa. Por alguma razão, a semente dessa planta do caruru ela foi introduzida. Ou, através da... O pessoal gosta muito de espalhar cama de aviário, resíduos de suínos, aves, né, que são devidamente tratados. E aí vem a semente de alguma forma naquele resíduo. E o produtor distribui na sua lavoura com o intuito de melhorar a fertilidade do solo, só que sem saber que as sementinhas estão ali. E aí literalmente é pego de surpresa. E aí? Então, geralmente quando o produtor não tem esse problema, né? Daí quando vê de uma hora para outra, pum, um monte de planta daninha. Geralmente o caruru... Pois é, mas aí ele tem que pegar... E dependendo da formação da lavoura, como é que ele vai entrar? Exato, fica complicado, né? E daí dentro desse contexto, né? Quando o produtor sabe que ele tem o caruru, por exemplo, pensando no contexto da soja, né, Ângelo? Perfeito. Se ele já sabe que a área dele tem histórico de ocorrência de caruru, e se esse caruru ele é resistente a algum tipo de herbicida, e vale a pena nós ressaltar que a maioria do caruru que nós temos aqui hoje ele é resistente ao glifosato e aos inibidores de ALS, de maneira geral, que já dificulta ainda mais, né, a questão de manejo. Se ele sabe, ele vai usar uma biotecnologia, né, uma soja enlist, uma extend, por exemplo, que permite aplicar outros herbicidas na pós-emergência, né? Mas vamos supor que ele foi pego de surpresa, e aconteceu inúmeros casos esse ano aí, né? E aí, ele plantou a soja apenas a RR, ele não utilizou o pré-emergente específico para aquela planta, porque até então não tinha. E aí poucas são as soluções que restam para fazer a aplicação. Dentro desse contexto, para manejar esse caruru, esse leiteiro na pós-emergência inicial da soja, num cenário onde o produtor foi pego de surpresa, por exemplo, né? Entra aí o Fomezafem, por exemplo, né? Que é uma excelente ferramenta e nós temos avaliado por cerca de 3 anos um produto chamado FlexStar, que a Syngenta está desenvolvendo, né? Então a combinação de glifosato com Fomezafem é uma formulação bastante interessante, com adjuvantes específicos que entregam um controle satisfatório e menos fitotoxidez, mais seletividade à cultura. Então você está me falando que o produtor não pode ser pego de surpresa. Qual que é a estratégia para esse produtor, então? Vamos lá, Luiz. Acho que o professor trazendo um contexto, você pediu um pouco de desafios, né? Acho que o primeiro desafio, eu acho que o professor trouxe é a questão de entrada. O produtor não vai usar a mesma ferramenta se essa planta daninha estiver germinada antes da cultura, durante a semeadura e pós a cultura. Esse é um dos desafios. Segundo desafio, essa entrada de plantas daninhas, que ele acaba sendo pego de surpresa de alguma forma, porque ele não tem o histórico, ou ele acabou esquecendo o histórico, enfim, aconteceu naquele próximo ano. E o terceiro ponto também é o regulatório. Nós estamos falando de algumas biotecnologias, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguns produtos hormonais que podem ser utilizados em biotecnologias, eles, por questões regulatórias, não podem ser aplicados aqui. Então, o nosso desafio hoje é como é que eu integro tudo isso e eu trago as soluções que eu tenho para o mercado disponíveis hoje para que o produtor faça um bom manejo. Nós estávamos discutindo em alguns momentos aqui a parte técnica. Hoje o produtor tem como fazer um manejo antecipado. Então, eu tenho soluções que eram antigas e elas passam a ser novas soluções. Eu não tenho um produto novo, eu tenho sim um posicionamento novo. E aí eu posso trazer o Calares no manejo antecipado, que ele resolve boa parte desses problemas, aliado a alguns produtos hormonais. Eu posso trazer também um FlexStar,
que é um produto com uma extrema seletividade, que ele tem encaixado muito bem, nós devemos estar lançando esse ano a nível comercial para o agricultor, para proteger ele e ajudar ele um pouco nesses desafios do dia a dia da cultura aí. Mas você falou para mim que às vezes o produtor ele não olha para esse tratamento, para esse manejo como investimento, né? Então como que fica o custo-benefício para ele ter essa consciência de que de fato é preciso fazer, né? Porque não dá para correr o risco e perder 80% depois de uma lavoura, né? Perfeito, Luísa. E aqui você traz também 2 ganchos legais, né? Porque esse investimento, às vezes, como o professor falou, eu inviabilizo a colheita, então eu vou ter que fazer um investimento para fazer um apaga-fogo, ou seja, eu vou ter que dessecar a planta daninha num custo elevado, uma dose maior, e aí eu já tive todo o prejuízo da mato competição, então isso aí não é um investimento, eu estou apagando o fogo realmente, eu estou ajeitando para poder fazer a colheita e não ter tanto prejuízo mecânico, né? E aí o produtor ele tem que ter essa consciência desse manejo antecipado. Cada dia mais Perfeito. que essa planta está competindo com uma planta daninha, ela está perdendo. E é difícil fazer essa avaliação, porque o prejuízo que acontece muito no início, quando você tem que cuidar no estabelecimento de stand, ele vai te dar um prejuízo lá no final. E essa cultura tem um ciclo, falando em soja, de mais ou menos 120 até 150 dias da semeadura até a própria colheita, e eu vou ter uma variabilidade muito grande. Eu vou ter praga, vou ter doença, e talvez o grande prejuízo tenha sido no manejo da planta daninha lá no início. O restante do manejo o produtor acabou fazendo de uma maneira correta, mas o prejuízo inicial ele não consegue acarretar lá na frente. Então esse é um dos desafios e a gente quer que o produtor abra a mão e dê essa devida atenção para sim usar para emergente, manejo antecipado. Eu acredito que assim a grande mensagem da companhia é: a lavoura tem que se estabelecer no limpo. Exato. E aí eu vou te fazer uma pergunta, professor. O manejo antecipado é seguro para a segurança alimentar, para tudo isso que vem se questionando no mundo? Com certeza, Luísa e Ângelo, né? Então a gente tem trabalhado por um longo tempo já avaliando calares, outros herbicidas do mesmo grupo de ação, por exemplo, né? Tanto na soja, quanto no milho, quanto no trigo, por aí vai. Tem observado uma excelente seletividade, né? Aplicando-se com a dose correta, com o intervalo correto em relação à semeadura, né? Então buscando assim trazer a questão de controle da planta daninha. A gente fala bastante assim, ó, o produtor ele quer apagar o fogo sempre, né? Ele acostumou de forma cultural dele e também olhando para a parte econômica, né? Não, por que o Piasek vai lá e fala, ó, meu amigo produtor, a plantinha tá pequenininha, vai lá e executa o serviço. Não, Piasek, tá marcando a previsão do tempo, tá marcando a chuva daqui 3, 4 dias, eu vou esperar dar a chuva. Vem mais uma camadinha de planta daninha, que o produtor fala, né? E aí eu vou aproveitar a entrada, vou matar as plantas daninhas. Só que passa-se 3, 4, 5, 7, 10 dias, aquela planta daninha já deu um pulo muito grande o desenvolvimento dela. E aí, naturalmente, nós passamos a ter perda no controle. Se tu me permite, Luísa e Ângelo, só para buscar resgatar o assunto que o Ângelo tocou antes, né? É muito importante, pessoal, nós estabelecer a cultura no limpo e manter ela no limpo pelo maior do tempo possível. Porque você vai dar longevidade, né? Manejo preventivo. Exato. E se nós considerar esse contexto, faz uma dessecação bem feita, seja soja, seja milho, mata tudo a planta daninha que tem ali, controla elas, executa o serviço, né? Recomenda um bom herbicida pré-emergente. Qual herbicida pré-emergente nós vamos estar colocando aí? A velha resposta agronômica: depende. Qual planta daninha que nós temos ali? Eu não quero você falar depende pra mim, não, hein? Eu também não, hein? Vamos lá. Também não. E aí nesse contexto a gente puxa a velha receita de bolo, porque o pessoal acostumou-se por um longo período. A receita de bolo tem um planta daninha lá, o que você aplica? O produto tal, na dose tal, resolvido. Porém o cenário da resistência modificou isso aí. Então hoje, se nós seguir receita de bolo, nós não vamos ter sucesso. Vamos ter dificuldade em manejar a planta daninha. Porém, se nós fazer um manejo antecipado, colocar efeito residual dentro do sistema, então naturalmente nós vamos controlar plantas pequenas. Fazer uma dessecação antecipada, estabelecer a cultura no limpo, com mais uma sobreposição de herbicida residual, para nos oferecer literalmente falando, efeito residual de controle no solo, vai proteger aquela fase inicial de desenvolvimento da cultura. Por que é importante esses quesitos aí? O Ângelo falou, a competição inicial vai resultar em menor produtividade da soja ou do milho. Por que, pessoal, que é tão importante nós estabelecer a cultura no limpo e mantê-la no limpo, né? Especialmente na fase inicial?
Por que naquela fase inicial? É bebê, né? É bebê e, acima de tudo, Luísa, está sendo definidos os componentes de rendimento da cultura. É ali que está sendo definido quanto nós vamos colher de milho e de soja, de trigo, de qualquer cultura lá na frente. Então, a partir de certo momento, é difícil a gente falar em dias, tá? Porque depende de cultivares e vários fatores ali que vão estar interferindo da genética do material que nós estamos utilizando, qual que é o período que antecede as interferências. Isso é uma teoria básica. Quem estuda planta daninha vai se lembrar do PAI, PCPI, PTPI, que são períodos relacionados à interferência planta daninha com a cultura. E por que aquilo ali é importantíssimo? É porque ali, que lá intrinsecamente na cultura, se você pegar e dissecar uma planta de milho, por exemplo, pega com um bisturi ou uma agulha bem afiada, você consegue remover todas as folhas, você já vai ver a espiguinha do milho lá dentro. Então ali que ele está sendo formado, o potencial dela, se ela vai ter uma espiguinha desse tamanho ou um espigão lá no final, é definido ali. A partir de certo ponto, a nós apenas cabe a manter aquele potencial que foi definido até aquele ponto. E aí entra o manejo nutricional, doenças, etc, etc, tá? Eu acho que a tua fala ficou muito clara que esse é um processo para garantir sustentabilidade no agronegócio, né, não, Ângelo? Perfeito. E nós, como companhia, temos que ser responsáveis e trazer essas ferramentas para o agricultor. Então, eu tenho produtos teoricamente antigos de tempo. Eu falei, eu não quero ninguém em cima do muro, né? Eu também não quero. Eu consigo trazer um Calares no manejo antecipado para promover a cultura da soja ser semeada no limpo. E aí eu tenho esse período anterior da interferência. Depois disso, eu tenho uma ferramenta que chama EDOS, que ela vai entrar como pré-emergente no Aplique Plante, o Plante Aplique, que eu também tenho um período longo de controle. E além disso, eu vou fazer todo outro manejo dos refluxos de ervas daninhas, que talvez não sejam controlados por esses pré-emergentes. E todas essas tecnologias vêm à base de muita pesquisa, né? Todas essas tecnologias são à base de muita pesquisa e essa colaboração entre o nosso time Syngenta de desenvolvimento de mercado e da R&D e principalmente os consultores que têm essa recomendação, tem nos afinado nessa recomendação. Calares é um produto que originalmente ele foi desenvolvido para a cultura do milho para substituir a atrazina, para facilitar a vida do agricultor. E isso foi uma invenção técnica aí, ou seja, um encaixe desse produto com fit biológico para plantas daninhas, que foi fundamental e ele revoluciona o mercado de soja. Ou seja, eu consigo ter um amplo espectro de controle de plantas daninhas que eu tinha uma dificuldade muito grande, eu tenho uma rotação de mecanismo de ação, eu tenho uma rotação de ativa, eu tenho uma soma de ativos ali, e eu ainda consigo depois seguir o ciclo da soja com outros ativos totalmente diferentes daquilo. Então eu consigo sustentabilidade já em todos os segmentos do conceito da palavra de sustentabilidade. Aí. Perfeito. Cristiano, quais as considerações que você quer fazer para o produtor? Olha, acho que é bem importante, Luísa e Ângelo, nós deixar bem claro que o manejo de plantas daninhas é diferente de controle de plantas daninhas, né? O manejo, ele considera todas as ferramentas que nós temos disponíveis dentro do sistema como um todo, né? E os herbicidas fazem parte do manejo, né? Então, o que é o manejo integrado? Manejo químico, biológico, mecânico, e cultural e por aí vai, né? Segundo ponto que acho que é bem importante nós entender, querido produtor, querido agrônomo, consultor que nos escuta, que nos prestigia em ouvir esse podcast, né? Nós temos que entender que herbicidas pré-emergentes eles precisam ser utilizados dentro do sistema produtivo como um todo, porque ele controla a planta daninha no momento que ela é mais vulnerável, pequenininha. O herbicida pós-emergente ele é desenvolvido na maioria dos casos para controlar a planta daninha pequena. Então, se você olhar a bula da maioria dos herbicidas pós-emergentes, você vai ver aplicar o produto tal da dose X a Y quando a planta daninha tiver de 4 a 6 folhas, né? De 2 a 3 folhas. Então, estádio no qual certa. É muito importante mesmo. Então, nós precisamos ter bem claro o que é controle, o que é manejo. Em manejo, nós temos que olhar num horizonte de 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos. Ou seja, daqui 5 anos, qual o cenário que eu quero ver na minha lavoura? Perfeito. Qual consideração que você quer fazer, Ângelo? Vamos lá. Acredito que a primeira de todas é essa. É o conceito de estabelecer a cultura para ela ter condições de se desenvolver. Então, a cultura tem que se estabelecer na melhor condição possível, ou seja, livre de competidores. Se tiver pouca água ou muita água, tem que estar disponível para ela. A formação da lavoura é a base de tudo.
Tá? Perfeito. Eu acredito que aí a segunda consideração que eu teria, me permitam uma palavra, é um termo que a gente usa, as aplicações por vingança. Isso vale para herbicida, para fungicida e para inseticida. Quando eu vejo aquela planta daninha que ela já passou de estágio, aí é vingança. Eu já não estou protegendo, eu já perdi. Já perdeu. Eu vou matar aquilo ali para eu conseguir consertar alguma coisa. Então vamos evitar ao máximo essas aplicações por vingança, tanto para herbicida, quanto para fungicida, quanto para inseticida. E nós temos ferramentas aí para ajudar o nosso amigo agricultor. Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio mais uma vez. Eu acho que fica bem claro para esse produtor o quanto ele precisa ser consciente de fazer esse tratamento preventivo para ele garantir alta rentabilidade no bolso e além de sustentabilidade da cadeia. Muito obrigada mais uma vez. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, Luiza, pela oportunidade aí. Luiza, obrigado. Obrigado, Ângelo, todos os amigos da Syngenta pelo convite, pela oportunidade. Para nós é um prazer novamente estar com vocês aí, batendo papo, né? De fato aí, sobre manejo de planta daninha de maneira geral. Muito obrigada. Até a próxima, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.